A guerra entre Israel e Hamas completou um mês nesta semana. O número de mortos nos ataques israelenses já passa de 10 mil. O governo e os militares israelenses continuam com a missão de eliminar a ameaça representada pelo grupo terrorista Hamas, após o atentado que matou 1.400 pessoas em Israel. Conflito que já deixou mais de 11.400 mortos, tanto no território israelense como na faixa de Gaza, a imensa maioria na faixa de Gaza. Autoridades e as Nações Unidas seguem impedindo um cessar-fogo, mas a chance disso acontecer é mínima. Atualmente, as forças de defesa de Israel, em incursão por terra, dividiram o território de Gaza em duas partes. O norte, ocupado pelos soldados, e a parte sul, para onde a maioria da população fugiu. O representante das Forças Armadas de Israel, Daniel Hagari, afirmou que as tropas israelenses estão realizando ataques à infraestrutura do grupo terrorista em túneis e também no solo. 450 alvos do Hamas foram atacados em 24 horas, segundo as forças de defesa de Israel. Jatos militares destruíram túneis, bases, pontos de observação e de lançamento de mísseis do grupo. Além disso, Tel Aviv afirma ter capturado mais território em Gaza, chegando até a região costeira de todo o território da faixa. A recente entrada na cidade de Gaza já significa uma nova etapa da guerra. No início de outubro, o ministro da Defesa do país, Yoav Gallant, disse que a incursão em Gaza teria 3 fases e afirmou que Israel não ocupará Gaza para sempre. A ofensiva terrestre ocorre em meio à falta de internet dentro do território palestino, o que acaba por dificultar a comunicação, inclusive da imprensa. Segundo a rede britânica BBC, os últimos bombardeios aéreos de Israel foram os mais intensos desde o início da guerra. O diretor da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, disse estar muito preocupado com a interrupção das comunicações que impede o pedido de socorro de feridos e a comunicação entre hospitais. Em todo o mundo, há sinais de preocupação crescente com os custos para a população palestina. As organizações humanitárias internacionais estão chamando a atenção para a escalada assustadora do sofrimento dos civis. A Casa Branca afirmou em um comunicado que, durante uma conversa por telefone, Biden e Netanyahu discutiram a possibilidade de pausas táticas para dar aos civis oportunidades de sair de maneira segura das zonas de combate e garantir que a ajuda chegue aos civis que precisam. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou a repórteres que pediu ao primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, que declarasse pausas táticas nos bombardeios para ajuda humanitária. Mas, ao mesmo tempo, Netanyahu também se manifestou rejeitando de forma decisiva um cessar-fogo, dizendo que este é um momento de guerra. Calls for a ceasefire are calls for Israel to surrender to Hamas, to surrender to terrorism, to surrender to barbarism. That will not happen. Outra incerteza sobre a região é a instalação de um futuro governo em Gaza. Perguntado sobre o tema, Netanyahu respondeu que achava que Israel teria a responsabilidade geral pela segurança do território indefinidamente. E culpou a falta de controle do território para a atual erupção do terror do Hamas ao Oriente Médio. O veículo subaquático é capaz de transportar 154 mísseis guiados. A Casa Branca segue comprometida em apoiar o maior aliado na região, Israel. Além de navios de guerra já posicionados no mar Mediterrâneo, Biden ordenou que um submarino nuclear se desloque para o litoral israelense. Após um mês de conflito, o cenário na faixa de Gaza parece mais delicado ainda, com muitas incertezas para o futuro da região. E é sobre este assunto que vamos conversar agora com Roberto Goulart Menezes, professor do Instituto de Relações Internacionais da UNB. Olá, professor, seja bem-vindo mais uma vez por aqui.
Olá, Emanuel. Obrigado pelo convite. É um prazer falar com você e todos os seus ouvintes. Passado esse primeiro mês de guerra entre Israel e o Hamas, professor, o senhor entende que o conflito seguiu um roteiro previsível dentro do que é possível dizer de um roteiro previsível de guerra, professor? O que era previsível era que, primeiro, Israel tentasse neutralizar o Hamas e, com isso, manter ao mesmo tempo o apoio internacional a esse objetivo. E o que nós vimos é que Israel, do ponto de vista diplomático, está atritando com os Estados Unidos no que diz respeito ao futuro do status da faixa de Gaza. O segundo ponto é que, do ponto de vista militar, nós sabemos que é muito difícil Israel, que é muito bem armado, inclusive com acordos bem específicos nesse quesito, né, com os Estados Unidos, de que ele sofresse um revés maior ao enfrentar o Hamas e os aliados do Hamas. E um último ponto é a preocupação com a segurança regional, porque Israel também, nós sabemos que realizou ataques, né, contra a Síria e vinha fustigando também o Irã. Então, nesse momento, eu creio que o roteiro, como você bem coloca, um roteiro assim pré-definido, numa guerra nós sabemos que pode não se cumprir, porque também nós sabemos que tem cerca de 200 reféns ainda em poder do Hamas. Uma parte deles, segundo informações, né, divulgadas pelo próprio Hamas, teria sido vitimado em bombardeios realizados por Israel. Então, nesse ponto, creio que esse roteiro, ele ainda está em aberto. Bom, professor, Israel parece, e tem assim se mostrado, né, muito determinado em aniquilar o Hamas. E sempre volta a essa pergunta, isso é factível, acabar com o Hamas, professor? O que o Israel, quando ele coloca que vai acabar com o Hamas, ele tenta, eu acho que em 3 frentes, né? A primeira frente é na infraestrutura física que o Hamas dispõe. Então, agora nesse momento, né, de túneis, QGs, quartéis generais, que eles dizem, do Hamas, e o segundo é tentar, é claro, destruir o arsenal, se podemos chamar assim, enfim, o armamento em posse do Hamas. E o terceiro, que é mais difícil, é o braço político do Hamas, porque o Hamas não é apenas, né, não tem apenas um braço armado, nós sabemos, inclusive as principais lideranças do Hamas, eles vivem no Qatar, né, não estão nem na faixa de Gaza, nem na Cisjordânia, nem no sul do Líbano. Então Israel não conseguiu acabar com o Hezbollah, né, que está no Líbano, e também muito dificilmente conseguirá atingir plenamente esse objetivo de destruir o Hamas, tal como Israel tem prometido. Então, prometido, eu digo, para o público interno, né, sobretudo, e colocado isso internacionalmente, né, para o mundo todo, como ele vem colocando. Então, acho difícil, porque se compararmos a outros grupos armados que nós tivemos, né, na história recente, nós sabemos que não é factível uma operação, como se diz, cirúrgica, como Israel tem propagado, né, para destruir integralmente o Hamas. Eu acho que está muito longe disso. Bom, com o aprofundamento do conflito, também se debate cada vez mais, né, e aumentam as pressões sobre a possibilidade de um cessar-fogo, mesmo que seja temporário. Chegou, na sua visão, professor, chegou a hora de Israel dar esse passo? Israel está sendo cobrado diplomaticamente, inclusive por países como o Brasil, porque o Brasil tem boas relações com Israel, mas ao presidir o Conselho de Segurança da ONU ao longo do mês de outubro, o Brasil trabalhou, nós vimos, né, apresentou uma resolução que foi exitosa, porque obteve 12 votos favoráveis, teve 2 abstenções e apenas, infelizmente, o veto por parte dos Estados Unidos. Então, o Brasil vinha trabalhando por 3 coisas: o cessar-fogo, e com o cessar-fogo permitir a saída dos civis, né, sobretudo civis estrangeiros que estão na faixa de Gaza ainda, incluindo atualmente 34 brasileiros, e o terceiro momento era exatamente abastecer a faixa de Gaza com água, remédios, né, e alimentos. Então, o cessar-fogo teve até uma linguagem diplomática que mudou, né? Ao invés de falar de cessar-fogo, passou a falar em pausa humanitária. Nós nunca ouvimos falar isso, né, na história recente, né, para conflitos dessa dimensão. Mas o fato é que Israel, nós vimos aqui na América do Sul, que a Colômbia, né, o Chile, né, a Bolívia, eles ou retiraram os seus embaixadores, né, de Israel, ou, no caso, né, da Bolívia, rompeu relações diplomáticas com Israel. Então, Israel também está enfrentando, por parte dos países do Oriente Médio, né, enfim, países na Ásia, também uma pressão
para que, de fato, né, a reação de Israel não pode ser desmedida, ou seja, ela tem que ser, né, tem que ter algum princípio aí de razoabilidade, uma proporcionalidade, mesmo tratando-se de uma guerra. Não dá para ter uma ação como Israel vem tendo na faixa de Gaza, a quantidade de bombardeios diários que ele realiza, até mesmo chegando uma pessoa do gabinete próximo, né, Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, ventilar a ideia de usar armas nucleares, né? Então, embora isso não tenha sido colocado diretamente, né, por uma alta autoridade israelense, mas para ver como que o conflito, né, enfim, é percebido por certas autoridades também do lado de Israel. Professor, ainda há riscos consideráveis sobre o conflito ter uma escalada regional, ou a maneira como os Estados Unidos se colocaram até aqui, tanto do ponto de vista bélico como diplomático, por enquanto aplacou essa possibilidade? Essa preocupação ela continua existindo. Eu acho que o fator que poderia desencadear um conflito regional seria o status futuro da faixa de Gaza. Então, Israel, liderado pelo Benjamin Netanyahu, né, o governo de Israel, ele quer ocupar toda a área da faixa de Gaza, porque foi ficando também evidente, né, ao longo desse mês, que a estratégia de Israel era uma estratégia, enfim, mais ambiciosa, podemos dizer assim, que seria tirar o maior número possível de palestinos da faixa de Gaza, empurrá-los, né, para o Egito e não permitir o retorno deles. Então, ou seja, seria uma apropriação do território palestino na faixa de Gaza. E o governo dos Estados Unidos, nesse momento, inclusive, está pressionando o governo israelense a não colocar esse plano em marcha. Inclusive, ontem o secretário, né, Antony Blinken, o secretário de Estado, né, o equivalente ao ministro das Relações Exteriores dos Estados Unidos, ele afirmou que Gaza é indivisível, é una e indivisível. Ou seja, os Estados Unidos não vão permitir, segundo o secretário de Estado, que Israel se aproprie de parte do território da faixa de Gaza, ou que queira mesmo incorporar todo o território ao território de Israel. Então, nesse momento, nós estamos, como você coloca, se o conflito regional, há uma possibilidade de conflito regional, creio que os esforços também de outros países do Oriente Médio, também sobretudo a Arábia Saudita, né, países como a Turquia também, de procurar falar muito franco e diretamente com o governo dos Estados Unidos, de que não é possível que os Estados Unidos embarquem, né, enfim, numa aventura que colocaria uma instabilidade em toda a região, até porque nós sabemos que é a região responsável por mais de metade das exportações de petróleo no mundo. E que os Estados Unidos também embora tenha movido porta-aviões, né, para o mar Mediterrâneo, agora em submarinos nucleares e tudo mais, os Estados Unidos está mais, eu acho, numa estratégia nesse momento de dissuasão, né? Mas isso não é uma garantia, né, enfim, de que o conflito não possa se alastrar. E o segundo ponto é que nos 15 primeiros dias do conflito, Israel estava fustigando muito o Irã. Então ali poderia, né, enfim, escalar o conflito, o que seria, é claro, gravíssimo, né? Esse debate é importantíssimo, não é? Pensar o que será o futuro ali da faixa de Gaza. O senhor entende que o debate sobre a criação do Estado palestino ganhará mais força após o conflito e à disposição de Israel em também contribuir nesse sentido, professor? Creio que sim, porque já foi expresso o próprio presidente Biden, né, presidente dos Estados Unidos, pelo secretário de Estado e outras demais altas autoridades dos Estados Unidos que estão envolvidas, né, enfim, diretamente aí na situação do conflito Gaza, né, Israel. E como os Estados Unidos sempre foram parciais, né, os Estados Unidos nunca escondeu isso, a parcialidade dele em favor do Estado de Israel. E, né, há 30 anos nós tivemos a celebração dos acordos de Oslo. Acordo esse que foi patrocinado, né, na sua fase final pelo governo dos Estados Unidos, naquele momento o presidente Clinton, e que levou ao reconhecimento da Organização da Libertação da Palestina, a OLP, liderada naquele momento pelo Yasser Arafat, uma das grandes lideranças, né, dos palestinos, e junto com o presidente Yitzhak Rabin, que acabou depois sendo 2 anos depois assassinado, né, por um militante da extrema-direita em Israel.
a celebração dos acordos de Oslo, que levaria por etapas até uma criação de um futuro Estado palestino. E o que nós vimos nesses 30 anos foi que os acordos de Oslo foram neutralizados, né, ou simplesmente abandonados, e em 1992, um ano antes da celebração dos acordos, Emanuel, nós tínhamos cerca de 100 mil colonos, né, na Cisjordânia, colonos israelenses na Cisjordânia. E hoje já estão em torno de 750 mil. Então, ou seja, a necessidade de um Estado palestino ela é mais urgente do que nunca, porque neste momento, juntar a faixa de Gaza com a outra parte, com a Cisjordânia, que seria aí o Estado palestino, e é claro que os palestinos também reivindicam, né, a Autoridade Nacional Palestina, ela reivindica também uma parte de Jerusalém, Jerusalém Leste. Então seriam esses três territórios, né? Jerusalém Leste, a Cisjordânia e a faixa de Gaza para integrar isso que seria o futuro Estado palestino. Embora tenha um apoio verbal do Biden, nós não vimos nenhum movimento concreto nessa direção neste momento, infelizmente. Agora, quem mais tem chamado a atenção para essa necessidade, creio que é a França. Tem sido a França, acompanhado, né, de alguns países europeus. Bom, para a gente fechar nessa nossa conversa aqui sobre um balanço, né, desse um mês de conflito ali na faixa de Gaza, professor, queria te perguntar sobre a ONU. Assim como vimos também no processo da guerra na Ucrânia, esse novo conflito expôs mais uma vez a inoperância e perda de relevância das Nações Unidas no teatro global? Eu não seria tão enfático assim, Emanuel. Por quê? Quando a ONU foi criada em 1945, ela tem desde então como missão principal zelar pela paz e a segurança no mundo. Só que nós sabemos que em 1947 teve início, né, o chamado período da Guerra Fria, que foi até 1991. E o único órgão da ONU que toma de fato decisão, enfim, que tem um poder decisório, é o Conselho de Segurança. E lá nós tivemos, entre 1947 e 1991, a maioria, né, das resoluções sendo vetadas ou pelos Estados Unidos ou pela então União Soviética. Então a ONU, entre 47 e 91, ela pouco pôde fazer, de fato, em relação à sua missão. No mundo, nós tivemos cerca de 200 conflitos armados entre 1947 e 1991. Em 1991, a ONU, então, com o início do pós-Guerra Fria, a ONU, então, passa a adotar uma agenda de renovação, né, da sua atuação internacional, baseada nas chamadas megas conferências. E em 1992 realizou a primeira delas no Rio de Janeiro, com o tema ambiental, e que foi a maior conferência da ONU desde então, né, ou seja, desde o fim da Guerra Fria. Então, a ONU ela é formada por estados, né, ela é um órgão intergovernamental. E nós sabemos que os Estados Unidos são responsáveis por cerca de 1/4 do orçamento anual da ONU. Então, o peso dos Estados Unidos nas Nações Unidas é desproporcional. Então, acaba que, tendo o poder de veto, né, no Conselho de Segurança da ONU, os Estados Unidos e mais apenas 4 outros países, e dominando quase 1/4 do orçamento da entidade, as Nações Unidas, para elas funcionarem, para que ela funcione melhor, ela precisa o quê? Ela precisa ter a participação de todos os estados, mas também a contribuição deles. Não só econômica, mas também a contribuição para que as decisões tomadas pela ONU sejam implementadas, as decisões tomadas, né, no Conselho de Segurança da ONU sejam de fato no sentido de preservar a paz e a segurança no mundo. Mas nós sabemos que isso não prevalece. Quando diz assim, o sindicato, por exemplo, de uma determinada categoria não está fazendo nada. Aí a direção do sindicato vai lembrar, olha, mas o sindicato primeiro tem que ter sindicalizados. Digamos que tenha 1.000 trabalhadores naquela empresa e apenas 50 trabalhadores são sindicalizados, então vai dizer, olha, mas como é que você quer que o sindicato seja forte, atuante, se você não se sindicaliza, ou seja, se você não participa? E segundo, que para o sindicato ser atuante, participante, você também tem que acompanhar o que o sindicato faz, tem que ir lá participar dele também, não só pagando, mas também atuando. E no caso, é claro que no caso da ONU, nós estamos falando das relações de poder, né, em escala global, sobretudo. Então, para isso, para que a ONU seja relevante, ou seja irrelevante em determinado momento, em determinada conjuntura histórica, eu creio que a gente também tem que considerar, né, o poder de veto dos países no Conselho de
Segurança da ONU, o peso de países como os Estados Unidos no orçamento das Nações Unidas, e que eu creio que a ONU é um processo permanente de construção e reconstrução. Não tem outro jeito. Então, a ONU é importante para o multilateralismo e nós temos que seguir fortalecendo o multilateralismo, e a ONU é esta entidade que é a entidade-chave para assegurar a paz, tentar assegurar a paz e a segurança no mundo. Mas nós sabemos que não tem sido uma tarefa fácil, então é melhor um mundo com uma ONU, né, funcionando, ainda que não plenamente, do que, creio eu, um mundo sem as Nações Unidas. O que não isenta a ONU, né, de críticas, de necessidade de reformas, mas para isso, novamente, é a correlação de forças dentro das Nações Unidas, porque lá só participam estados, não pode participar organizações não governamentais, não pode participar partidos políticos, não pode participar entidades de nenhuma outra natureza, a não ser estados soberanos e reconhecidos, portanto, pelos outros. Perfeito. Ouvimos aqui Roberto Goulart Menezes, professor do Instituto de Relações Internacionais da UNB. Professor, muito obrigado pela análise, pela conversa e até uma próxima. Manuel, sempre um prazer falar com você, também com seus ouvintes, e mais uma vez obrigado pelo convite. Estadão Notícias. E este foi o Estadão Notícias de hoje, quinta-feira, 9 de novembro de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. E o nosso e-mail, podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais.